Olá, irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que estão chegando aí para nossa live. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estamos chegando para o nosso 16º dia de propósito dos nossos 21 dias e hoje nós vamos falar sobre os profetas do Novo Testamento. Existe uma diferença gigantesca entre os profetas do Antigo Testamento e os profetas do Novo Testamento. Nós somos profetas do Novo Testamento, né? E a palavra de hoje também, além de edificar a sua vida e também, além de ser uma palavra prática que você vai poder aplicar na sua vida, no seu dia a dia, tem também como objetivo trazer luz e clareza para que nós não venhamos a agir como os profetas do Antigo Testamento, visto que nós não somos profetas do Antigo Testamento e existe uma diferença gigantesca entre os profetas do Antigo Testamento para os profetas do Novo Testamento. Bom, para começarmos, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que quando nós falamos de profetas, nós estamos falando de profecias, né? Ou seja, o que é uma profecia? A palavra por si só dá ideia, né? Se nós fôssemos traduzir literalmente a palavra profecia, dá a ideia de falar antes, né? A ideia dá essa ideia de você falar antes que aconteça. Isso é uma profecia, né? No Antigo Testamento, normalmente as profecias elas tinham essa ideia de que Deus estava revelando aquilo que ia acontecer. Então, o profeta se levantava e dizia: assim diz o Senhor, e falava aquilo que estava prestes a acontecer, porque Deus o tinha falado, né? Isso são profecias que não são criativas. No Novo Testamento, a profecia ela ganha uma outra conotação. Porque profecia, segundo o apóstolo Paulo, não é só quando Deus me revela algo ao coração com relação a alguém ou com relação a algum acontecimento. Mas profecia é também quando eu falo, quando eu declaro palavras que estão de acordo com a palavra de Deus, ainda que Deus não me as tenha falado pessoalmente, mas quando eu declaro essas palavras, eu também estou profetizando. O apóstolo Paulo, inclusive, vai dizer lá em Coríntios, no capítulo 14, a partir do verso 31, que quando nós nos reunimos na igreja, tem que haver profecia, deve haver profecia. E por que deve haver profecia? Porque profecia no Novo Testamento não tem a ver com essa ideia de adivinhação, como muitos acreditam e como era comum no Antigo Testamento. Profecia no Novo Testamento é quando nós falamos a palavra de Deus. Nós estamos profetizando. E nós chamamos isso de profecias criativas. Por que profecias criativas? Porque não necessariamente Deus falou com você, ou não necessariamente você teve uma revelação de Deus, mas quando você declara a palavra em conformidade com a palavra de Deus, muito provavelmente que aquilo que você está declarando vai acontecer. Então, nós precisamos entender esse conceito de profecia que vai mudar do Antigo Testamento para o Novo Testamento, né? E hoje, irmãos, a maior parte das profecias, elas não tem a ver com esse aspecto de adivinhação, eis que te diz o Senhor, assim, assim, assim. A profecia que realmente edifica a igreja de Cristo não é essa profecia, mas sim a profecia de nós declararmos aquilo que a palavra de Deus diz. Quando você, por exemplo, encontra alguém
Vou usar aqui um exemplo do dia a dia. Você encontra alguém que está cometendo erros, que está vivendo em pecado. Você vai profetizar sobre a vida dessa pessoa. Você vai profetizar o quê? Você não vai profetizar, eis que te diz o Senhor, conserta, senão o Senhor vai matar você. Não, você vai dizer aquilo que a palavra de Deus diz a respeito dessa pessoa. Você vai dizer, olha, você é uma nova criatura. A palavra de Deus diz que você é uma nova criatura, que em Cristo todas as coisas se fizeram novas, as coisas velhas ficaram para trás. O que eu estou fazendo, pastor? Eu estou profetizando, porque é assim que nós vamos agir na nova aliança. A profecia não necessariamente vai ter esse cunho de adivinhação, como havia no Antigo Testamento, mas sim nós vamos profetizar e declarar a palavra de Deus. Segundo o apóstolo Paulo, lá em Coríntios capítulo 14, a partir do verso 29 ao 33, ele vai dizer que a profecia ela serve para três coisas. Primeiro, edificar a igreja, isso é, fortalecer os crentes. Ou seja, pastor, para que serve a profecia? O Paulo vai dizer que é para edificar, exortar e consolar. Edificar o quê? Edificar a igreja. Como é que nós edificamos a vida dos irmãos? Porque a igreja, quando nós falamos de edificar a igreja, nós não estamos falando de alugar prédios, nós estamos falando de edificar a vida de pessoas. E como é que, segundo o apóstolo Paulo, nós podemos edificar a vida das pessoas? Nós edificamos a vida das pessoas quando nós profetizamos sobre elas. Preste atenção, não é a ideia de profetizar para elas, como havia no Antigo Testamento, de você chegar lá e dizer, eis que te diz o Senhor tal coisa. Não, é você profetizar sobre ela. Pastor, qual que é a diferença? Você vai declarar a essa pessoa aquilo que a palavra de Deus diz. E nesse momento, você está profetizando. Então observe. Preste atenção. Vamos trazer isso aqui para o nosso contexto do dia a dia. Suponhamos que Deus concedeu a você a graça de ter um discípulo. Você ganhou alguém para Jesus. Você ganhou uma pessoa para o Senhor. Tem muitas pessoas que acreditam e pensam, porque ainda pensam com a mente do Antigo Testamento, que se elas cercearem essas pessoas com leis, com regras, essas pessoas vão ser edificadas. Deixa eu dizer para você, as leis e as regras vão até servir. Servir para quê, pastor? Para que por um período de tempo essas pessoas não façam o que é errado. Mas deixa eu dizer para você, o que vai trazer edificação sobre a vida dessa pessoa é a profecia, porque a profecia serve para edificação. Então as pessoas são edificadas pela profecia. Quando você profetiza, você edifica. E deixa eu explicar de novo, eu penso que se faz necessário. Não é a ideia de profecia do Antigo Testamento. Eis que te diz o Senhor, tal, 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 tal. É a profecia de você declarar aquilo que está escrito na palavra de Deus sobre a vida da pessoa. Ou seja, quando nós declaramos o que Deus diz acerca dela, quando nós declaramos aquilo que Cristo fez por ela, quando nós declaramos quem ela é em Cristo, quando nós declaramos a identidade dela no Senhor, nós estamos profetizando. E deixa eu dizer para você, a tua palavra tem poder, e poder para edificar a vida dos irmãos, consequentemente edificar a igreja. Então nós usamos a profecia para edificar. Agora observe, se a tua palavra são palavras negativas, são palavras de destruição, como muitos estão acostumados a fazer, porque deixa eu dizer algo para você, tem muita gente aí, irmãos, que está preocupado apenas com o status, que está preocupado apenas com conseguir seguidor, está preocupado apenas com as pessoas o aplaudirem, né? Eu vi uma cena mesmo outro dia na internet aqui, que é lamentável, né? Tem um pastor aí que ele se acha, ele se autodenomina, né, o juiz de Deus, né? O juiz de Deus no Brasil. E deixa eu dizer para você,
E aí sai profetizando e declarando um monte de maldição sobre a igreja, sobre as pessoas, que tá vendo o tempo da ira de Deus, que as pessoas, né, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Isso não tem nada a ver com o Novo Testamento. Isso não tem nada a ver com o tempo que nós vivemos. Nós não fomos chamados para julgar. Nós fomos chamados para profetizar. E profetizar a palavra de Deus. Consegue compreender? Você não edifica as pessoas quando você julga, quando você aponta o dedo, quando você declara, né, a maldição. Isso é bonito aos olhos de quem assiste. E tem muito crente retardado, que eu vou chamar de retardado, retardado no sentido de estar atrasado, né? Não retardado no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de retardo, ou seja, ainda está no Antigo Testamento, que vai aplaudir esse tipo de coisa. Mas deixa eu dizer para você, você não vai encontrar isso no Novo Testamento. Você não vai encontrar isso na Nova Aliança. Por quê? Porque na Nova Aliança nós somos chamados para edificar e não para julgar. Você não vai encontrar um texto assim, ó, meu filho, eis que eu te chamo para julgar a minha casa, para julgar a minha igreja, para julgar os seus irmãos. Muito pelo contrário, você vai encontrar Jesus dizendo claramente, à medida que julgares, você também será julgado. Com a mesma régua que você mede, você vai ser medido. Por quê? Porque nós estamos no tempo, irmãos, que nós somos profetas da edificação. Consegue compreender? Assim, eu quero falar aqui com os pastores, né, amigos, líderes de ministério. Não adianta você subir no púlpito e ficar amaldiçoando as pessoas. Não adianta você subir no púlpito e ficar... Você não está em linha com o evangelho. Consegue compreender? Você não está em linha com o Evangelho. O Evangelho, a nova aliança, o tempo que nós estamos vivendo, nós somos profetas também, assim como eles eram no Antigo Testamento. Mas nós somos profetas que edificam. E nós edificamos com as palavras. A ferramenta do profeta são suas palavras. Então deixa eu dizer para você. Há em você, e agora saindo, né, até agora nós falamos daquilo que é individual, eu falei para você profetizar e declarar a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, mas saindo do individual para o coletivo, você está na sua boca o poder de edificação dos irmãos. Está na sua boca o poder de edificar os irmãos através da profecia, porque as profecias do Novo Testamento são para edificação. Mas você não edifica ninguém quando você amaldiçoa, quando você traz más notícias. Olha só como os irmãos, alguns irmãos querem pregar o evangelho. A palavra evangelho por si significa boa notícia. Olha a boa notícia. Deus vai te pegar. A ira de Deus vai vir sobre você. Conserta a tua vida. Irmão, que boa notícia tem nisso. E deixa eu dizer para você, esse tipo de profecia, esse tipo de palavra não vai edificar a vida dos irmãos. Não vai edificar a vida dos irmãos. Nós precisamos entender. Os profetas do Novo Testamento, eles usam a profecia para edificar. Preste atenção. Algo que nós precisamos entender. A nossa palavra tem poder. Pastor, porque aqui você vai entender algo precioso. A tua palavra tem poder. Por que a tua palavra tem poder? Vamos montar uma equação. Preste atenção. Lá no texto de Eclesiastes, capítulo de número 8, verso 4, Eclesiastes capítulo 8, verso 4, o texto diz assim: porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá o que fazes? Então presta atenção. Eclesiastes diz que a palavra do rei tem poder. A palavra do rei tem poder. Eu quero explicar para você que a tua palavra tem poder. Segundo, Deuteronômio capítulo 21, verso 5. Olha o que diz a Bíblia. Deuteronômio capítulo 21, verso 5. Chegar-se-ão aos sacerdotes, filhos de Levi, falando dos sacerdotes, porque o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor. Então os sacerdotes podem abençoarem em nome do Senhor.
e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Os sacerdotes, eles podem decidir toda demanda e todo caso de violência através da palavra. Então nós temos 2 pontos aqui. A palavra do rei tem poder e a palavra do sacerdote pode decidir toda demanda e todo caso de violência. A palavra do rei e a palavra do sacerdote. Pastor, por que a minha palavra tem poder? Porque em Cristo nós fomos feitos reis e sacerdotes. E deixa eu dizer para você, aqui está o ponto. Ah, pastor, eu sei que um dia eu vou ser rei. Eu sei que um dia eu vou ser sacerdote. Não. Preste atenção. Nunca confunda o seu estado com a sua posição. São 2 coisas diferentes, são 2 coisas distintas. Uma é o seu estado, outra é a sua posição em Cristo. O seu estado pode mudar e ser alterado o tempo todo. Você pode estar num estado melhor, você pode estar num estado pior. A sua posição nunca se altera em Cristo. A sua posição sempre é a mesma. Então observe. Uma coisa é a minha posição em Cristo, outra coisa é o meu estado. Normalmente o meu estado não condiz com a minha posição. Mas o meu estado não altera a minha posição. Vou tentar explicar isso para você de uma forma melhor. Presta atenção. A palavra de Deus diz que você é justo e que você é justiça de Deus em Cristo. Presta atenção. Para você ser justo, você tem que não ter pecado nenhum. Para você ser justiça de Deus, além de você não ter pecado nenhum, você precisa expressar a justiça do próprio Deus. Presta atenção. O que é isso, pastor? Posição. Essa é a sua posição. Agora, qual é o seu estado? Pastor, eu pequei hoje. Eu fiz o que não é justo hoje. Eu fiz o que não é certo hoje. Esse é o seu estado. O seu estado não altera a sua posição. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele nos comprou com o seu próprio sangue e ele nos fez reis e sacerdotes, está falando da nossa posição. E deixa eu dizer algo para você. Deus sempre te trata a partir da sua posição e não a partir do seu estado. Deus te trata a partir da sua posição. Ou seja, você, nós somos reis e sacerdotes. Em Cristo, não tem a ver com o que nós fazemos, não tem a ver com o comportamento que nós temos, não tem a ver com a nossa atitude, tem a ver com a posição que Cristo nos deu. Quando ele se ofereceu por nós na cruz do Calvário. O texto lá de Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10, né? Digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o poder, porque foste morto, e com o teu sangue nos comprastes para Deus, e para Deus nos fizestes reis e sacerdotes. Presta atenção, não foi você que se tornou rei e sacerdote, foi Cristo que te fez rei e sacerdote. Então, não tem nada a ver com o que você faz. Uma coisa seria se a Bíblia dissesse assim, olha, você se comportou bem e se tornou rei e sacerdote. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus Cristo, com o sangue dele, nos fez reis e sacerdotes. Foi ele que me fez, não tem nada a ver com o que eu faço. Então deixa eu dizer algo para você. Nós em Cristo somos reis e sacerdotes. E o que é que a Bíblia diz? Que a palavra do rei tem poder. Que o sacerdote, pela palavra dele, ele pode dissolver, resolver toda demanda e todo caso de violência. Então deixa eu dizer algo para você. É tempo de nós abrirmos a nossa boca e profetizarmos na vida dos nossos irmãos, na nossa casa, na nossa família. E deixa eu dizer para você, não tem nada a ver, irmão, com o que você faz. Tem a ver com você crer naquilo que Cristo fez. A tua palavra tem poder.
A tua palavra tem poder. Eu quero alternar aqui um pouquinho a ordem das coisas. E eu quero ir para o final aqui do nosso capítulo já. Existe um texto que é interessante. O texto de Marcos no capítulo 4, verso 26 a 29. Marcos capítulo 4, verso 26 a 29, diz assim a palavra de Deus. Disse ainda, Jesus falando, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Preste atenção, o que esse texto aqui diz? Esse texto diz, irmãos, que a pessoa lançou a semente na terra, ela não está vendo nada. É assim que funciona, né? Se você já plantou alguma coisa em semente, você sabe do que eu estou falando. Você vai lá, planta a semente, você não sabe se vai, se não vai nascer. O que você faz? Você continua plantando a semente. Presta atenção. Você declara, pastor, eu declarei a palavra sobre a minha família, eu declarei a palavra sobre a minha casa, eu declarei a palavra sobre a vida dos irmãos, não estou vendo nada, mas você não vê mesmo, porque as suas palavras são sementes. O seu papel é declarar a palavra, é semear a palavra, é profetizar sobre a vida dos irmãos. Agora observe, o texto diz que a terra por si mesmo germina e esse homem que plantou não sabe nem como aconteceu, ele só vai colher o fruto depois. Se eu dizer algo para você, nós vivemos por fé, irmãos, e não por vista. O que isso significa, pastor? Que o nosso papel é declarar a palavra. Nós declaramos palavras contra as circunstâncias, contra os problemas. Deixa eu dizer para você, Jesus Cristo, ele falou com o mar. Mar, acalma-te, vento, cessa. Jesus Cristo, ele falou com as circunstâncias, irmãos. Ele falou com coisas inanimadas. Jesus, presta atenção, o mar não tem ouvido, o vento não tem ouvido. Jesus chegou e disse, mar, eu te ordeno, fica quieto, calma. Jesus, ele falou com coisas inanimadas. Nós, irmãos, precisamos entender que nós também precisamos falar com coisas inanimadas, ou seja, diga ao vento que pare, diga ao mar que se acalme. Pastor, eu estou com um problema financeiro. Diga a esse problema financeiro que vai embora. O que Jesus disse? Olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, então direis ao monte, saia daqui e lança-te ao mar, e ele assim o fará. Deixa eu dizer para você, Jesus, irmãos, não mandou você clamar a Deus quando o monte estiver diante de você. Ele mandou você falar com o monte. Pastor, mas o monte é inanimado, o monte não tem ouvido. Pois é, Jesus também falou com o mar. Jesus, muitas vezes, falou com coisas inanimadas. Consegue compreender? Ele deu ordem a coisas... E presta atenção, e essas coisas obedeceram. Então diga para a crise, vai embora, em nome de Jesus. Diga para a miséria, eu estou mandando, eu estou te ordenando, vai embora. Em nome de Jesus Cristo. Né? Como diz a palavra, o Richard está nos lembrando aqui, nós cremos, por isso falamos. Nós declaramos. Deixa eu dizer para você, quando Moisés saiu do Egito com toda aquela multidão de gente, e ele chegou diante do mar, e aí o exército de Faraó vinha atrás, e o povo começou a dizer, Moisés, nós vamos morrer, nós vamos morrer. A Bíblia diz que Moisés foi clamar a Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Sabe, irmãos, eu penso que se nós pudéssemos ouvir audivelmente a resposta de Deus para algumas de nossas orações, nós ouviríamos ele dizendo exatamente o que ele falou para Moisés. Por que você está clamando para mim? Declare, eu te dei autoridade, eu te fiz rei e sacerdote, tem poder na tua palavra.
Fale a essa circunstância, fale a essa enfermidade, fale a esse vício, ordene a esse vício que saia em nome de Jesus, ordena esse monte que saia. Então deixa eu dizer para você, nós, irmãos, somos profetas do Novo Testamento. Pastor, o que é que os profetas do Novo Testamento fazem? Nós nos movemos por fé. Nós cremos, por isso nós falamos. Nós cremos, por isso nós profetizamos. Nós falamos as circunstâncias. Nós damos ordem às circunstâncias. A nossa palavra, nós entendemos que a nossa palavra ela tem poder. Poder da vida. Ou poder da morte, dependendo do que você fala. Mas em nome de Jesus, comece a falar as circunstâncias, irmãos. Comece a declarar as circunstâncias. Fale a coisas inanimadas, assim como Jesus Cristo. Ele também falou a coisas inanimadas. Ou seja, se nós cremos de fato na palavra de Deus, nós vamos fazer como o apóstolo Paulo nos orientou a fazer. Crermos e falarmos. No nome de Jesus Cristo, dê ordem, fale ao mar, fale ao vento, fale ao monte, né? O monte, irmãos, ele simboliza, ele tipifica provação, circunstância ruim, né? Provavelmente você tem muitos montes diante de você. E às vezes, ao invés de falar ao monte e ordenar que o monte saia, nós muitas vezes estamos clamando a Deus, e Deus está dizendo assim, olha, já te dei autoridade, fale essa circunstância, há poder nas suas palavras, aquilo do coração do homem procede as fontes da vida, e a boca fala daquilo que está cheio o coração, ou seja, daquilo que sai da sua boca é o que você vai viver. Você é profeta de Deus. Você é profeta de Deus na tua vida, você é profeta de Deus na vida da tua família, você é profeta de Deus na vida dos irmãos, você é profeta de Deus na igreja, você é profeta de Deus para a nossa nação, você é profeta de Deus. Eu percebo, irmãos, que existe uma grande investida do maligno justamente para não nos permitir entender que a nossa palavra tem poder de mudar circunstâncias. Porque diferente das profecias do Antigo Testamento, as profecias do Novo Testamento são profecias criativas. Nós declaramos aquilo que ainda não existe. Nós declaramos aquilo que ainda nós não vemos. E o diabo, irmão, está muito interessado que você não entenda isso. E que você continue um profeta do caos. Que você continue um profeta da morte, um profeta da maldição, um profeta da condenação, da acusação. Que você continue um profeta profetizando coisas ruins por onde passar. Deus chamou você para ser um profeta do Novo Testamento. Há vida nas tuas palavras. Há vida nas tuas palavras. E você vai ser instrumento de Deus para declarar a vida de Deus por onde você passar, no nome de Jesus Cristo. Nós, irmãos, somos profetas do Novo Testamento. Olha que interessante. Jesus, lá no capítulo 10, verso 19 de Marcos, capítulo 10 de Marcos, verso 19, de Lucas, perdão, não Marcos, Lucas 10, 19, o Senhor disse assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo. Pisar serpente, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada vos causará dano. Essa é a autoridade que nós recebemos do Senhor. Essa é a autoridade que nós recebemos de Jesus Cristo. Ou seja, quando nós abrimos a nossa boca, irmãos, quando nós falamos, quando nós declaramos aquilo que nós cremos pela palavra de Deus, que é a verdade. Deixa eu dizer algo para você. Tente entender algo importante aqui. A sua realidade não é a verdade. A verdade é a palavra de Deus.
A verdade é o que Deus diz. Pastor, não estou entendendo. Observe. Muitas vezes nós estamos enfermos. Vamos lá no médico. O médico dá o laudo, né? Tá doente, tá enfermo. Essa é a sua realidade. Pastor, essa é a verdade? Não, essa não é a verdade. A verdade é o que Deus diz. Pastor, e o que é que Deus diz? Deus diz que Cristo Jesus já levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Essa é a verdade. Pastor, mas eu estou sentindo, eu estou vendo, eu tenho o laudo. Não importa, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Por isso, irmãos, que nós vamos ser chamados de loucos. E por isso que a pregação é também chamado de loucura da pregação. Porque observe, pro homem racional, pro homem que racionaliza tudo, isso não tem cabimento. Pastor, eu estou vendo aqui o exame, eu estou sentindo a doença. Deixa eu dizer para você, nós não andamos pelo que vemos, andamos pelo que cremos. Nós não andamos por vista, andamos por fé. Ou seja, nós somos profetas do Novo Testamento, ainda que tudo está parecendo o contrário. Presta atenção, tá lá o irmão, vamos supor, você ganhou o irmão para Cristo, um exemplo. Você ganhou o irmão para Cristo, aí o irmão tá lá, ainda tá bebendo, ainda tá fumando, ainda tá com problema, ainda tá fazendo coisa errada, e você faz o quê? Você vai lá e pega um chicote, agora vem cá, irmão. Não, irmão, você vai declarar a palavra. Irmão, você é uma bênção, em nome de Jesus. Irmão, você venceu o vício, no nome de Jesus Cristo. Você venceu você venceu esses vícios, você venceu esse pecado. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deixa eu dizer para você, a palavra que sai da tua boca tem poder para transformar a vida desse irmão. Nós somos profetas. Nós declaramos. Quando nós falamos que há poder nas nossas palavras, nós não estamos brincando. Então você precisa declarar aquilo que você quer ver e não aquilo que você está vendo. Preste atenção nessa frase. Você precisa declarar o que você quer ver com os seus olhos e não o que você está vendo. Você chega lá pro irmão e diz assim, irmão, você é um pervertido mesmo, você é um zero à esquerda, você é isso. Bom, você está declarando o que você está vendo. Consequentemente, é isso que você vai viver. É isso que você vai ver. Mas quando você, por fé, eu estou olhando, eu estou vendo que o irmão não está bem, eu estou vendo que o irmão ainda está no vício, eu estou vendo que o irmão ainda não está conseguindo obedecer a Deus, mas eu começo a declarar não o que eu estou vendo, mas aquilo que eu quero ver. A palavra que sai da minha boca tem poder para transformar realidades, para transformar circunstância, para transformar a vida das pessoas, para transformar minha casa, minha família, minha realidade. A palavra. Presta atenção. O que o apóstolo Paulo diz, irmãos? Lá na carta de Paulo aos Gálatas, ele vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As pessoas param aí no versículo. Mas o versículo continua, ele diz assim: e a vida que hoje vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Presta atenção, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Pastor, como é que Cristo vive em Paulo? Aí ele diz, a vida que hoje vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Quando Paulo diz assim, não vivo mais eu, não é que o Paulo está morto, irmão. Não é que o Paulo tem uma auréolazinha na cabeça, santinho, e não fazia nada de errado. É que Paulo vivia pela fé. Ele estava declarando aquilo que ele queria ver e não a sua realidade. Consegue compreender? Você sabe como é que o diabo tem conseguido atrapalhar a vida de muita gente? É simples. Ele mostra para você a realidade. A sua realidade, mas a sua realidade não é a verdade. Porque ainda que eu não consiga obedecer a Deus em tudo, eu continuo santo, eu continuo justo em Cristo. Eu fui feito justiça de Deus.
Consegue compreender? Ou seja, eu não vou declarar o que eu estou vendo. Eu não vou declarar o que eu estou sentindo. Eu vou declarar exatamente aquilo que eu quero ver. E o que é que eu quero ver? Eu quero ver a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Então observe, irmãos. Você sabe como é que você vence o diabo? A Bíblia diz, lá em Apocalipse, no capítulo 12, verso 11, se eu não estiver enganado, falando sobre a vitória de alguns irmãos sobre o diabo, ele vai dizer assim: e eles o venceram pela palavra do seu testemunho e pelo sangue de Jesus Cristo, e não amaram a sua vida até a morte. Sabe por que eles venceram, irmão? Um versículo antes diz que ele é o diabo é o acusador dos nossos irmãos. Sabe quem é que vence o diabo? É aquele que vence a acusação do diabo. O diabo mostra, tá vendo aqui você? Esse aqui é você, ó. Olha o que você faz, olha o que você é. E aí o crente que não é maduro, o crente que ainda não entendeu, ele começa a falar o que ele tá vendo. Eu realmente sou um porqueira de duas pernas. Eu realmente não valho nada. Eu realmente sou um miserável pecador. Como alguns, né, dizem aí. Eu pensei que o velho homem tinha morrido, mas eu descobri que ele sabia nadar. Deixa eu dizer pra você, você só está caindo no conto do diabo, irmão. Sabe quando é que você vence ele? Quando ele fala assim: olha o que você acabou de fazer, você é um miserável pecador. Você olha para ele e fala assim: não. O que eu acabei de fazer não define o que eu sou. Quem definiu o que eu sou é o meu Senhor Jesus, que derramou o sangue dele naquela cruz por mim. E ele disse que eu sou santo. Ele disse que eu sou justo. Então eu creio na palavra dele. Eu creio naquilo que ele disse. Eu não creio naquilo que eu estou vendo. Por quê? Porque eu não ando por vista. Eu ando por fé. Eu creio no que Deus diz. E quando você começa a declarar a palavra, você vai mudar a realidade à sua volta. Deixa eu dizer algo muito, muito, muito sério e muito importante para os irmãos aqui. Sabe por que tem gente que está vivendo vida miserável? Em todos os sentidos, não só no sentido financeiro? É porque é isso que declara todo dia. Acorda de manhã já declarando coisa ruim. Vai dormir declarando coisa ruim. Olha para os filhos, declara coisa ruim. Olha para a empresa, declara coisa ruim. Olha para casa, declara coisa ruim. Olha para a esposa, declara coisa ruim. Deixa eu dizer para você, quer mudar a sua vida? Mude aquilo que você tem profetizado. Mude aquilo que você tem declarado. Suas palavras são profecia. Suas palavras são sementes. Você é um profeta do Novo Testamento. Use a autoridade que Deus revestiu você e use as suas palavras para edificar e não para destruir, no nome de Jesus Cristo. Acredite, comece a falar, comece a declarar. Irmãos, eu tenho tanto testemunho para contar para você da minha vida e também a vida de pessoas que eu vi transformando, vidas sendo transformadas por causa da palavra. Eu já vi pessoas, eu conheço pessoas que eram espíritas, macumbeiras, que foram convertidas, sabe por quê? Porque tinha alguém que chamava essa pessoa de pastor. Consegue compreender? A pessoa estava lá na Umbanda, chegava da macumba, alguém dizia assim: esse é meu pastor. Esse aqui é o pastor. Esse aqui... O cara não tinha convertido ainda. Você sabe o que aconteceu? O cidadão hoje é um pastor. É um pastor. Por quê? Porque alguém declarou, alguém falou, alguém profetizou, alguém determinou, encontrou um profeta do Novo Testamento. Deixa eu dizer, a bênção de Deus está sobre a tua vida, no nome de Jesus. Você é um favorecido de Deus. A graça, o favor de Deus está sobre você, no nome de Jesus. A sua circunstância, o que você está vivendo hoje não define você. O que define você é exatamente o que Deus diz a seu respeito. E Deus está dizendo a você: você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Isso que você é. Você é um abençoado. Você é uma abençoada. Isso que você é em Cristo Jesus. Você é mais que o vencedor sobre todas as circunstâncias, sobre o pecado, sobre os vícios, sobre qualquer porcaria que tenta limitar você. Você é mais do que vencedor.
Em Cristo Jesus, é isso que você é isso que te define. Sabe, irmãos, nós precisamos encontrar esses profetas do Novo Testamento que declaram bênção. Eu fico assim, eu leio, por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, e é interessante, irmãos, porque Paulo cumprimenta os irmãos assim, olha, graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos os santos e santificados em Cristo. Aí, no outro versículo ele fala assim, ó, vocês são carnais. Como assim, Paulo? São santos e são carnais? Eles estão se comportando como carnais, mas quando Paulo vai se dirigir, não ao comportamento, mas a quem eles são, Paulo diz assim, vocês são santos em Cristo, santificados em Cristo. Sabe por quê? Porque o seu estado não altera a sua posição, irmão. Entenda isso em nome de Jesus. Seja um profeta do Novo Testamento. Declare a bênção de Deus por onde você passar. Por onde você passar, que a sua boca seja instrumento de vida. E você profetize vida por todos os lugares que você passar. No nome de Jesus. Eu peço a Deus, eu oro a Deus, para que o Senhor policie a nossa boca. Para que todas as vezes que sair da nossa boca palavras, profecias ruins, que o Espírito de Deus possa nos lembrar dessa palavra e que nós venhamos repreender aquilo que nós dissemos e venhamos mudar as palavras e trocar as palavras por palavras e profecias de bênção por onde nós passarmos no nome de Jesus. O teu milagre está na tua boca, então abre a tua boca e fala. Declare aquilo que você quer ver e não aquilo que você está vendo, no nome de Jesus Cristo. Quero orar por você, quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida. Pai Santo, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa live. Eu quero declarar sobre eles a bênção do Senhor. Oro, Senhor, para que o Senhor nos faça profetas do Novo Testamento. Profetas que profetizam boas novas, Senhor. E que nós possamos entender que há poder nas nossas palavras. E que nós possamos usar nossas palavras para transformar nossas realidades. No nome de Jesus. Que o Senhor nos ensine a falar à montanha, a falar ao mar, a falar ao vento, assim como Jesus. No nome de Jesus Cristo, Senhor. E que ao crer e declarar a tua palavra, nós possamos ver realidades sendo transformadas no nome de Jesus. Da mesma forma que o homem lança uma semente na terra, ele não sabe o que acontece, mas a terra por si mesma produz, que ao abrirmos nossa boca e profetizarmos bênção, ó Deus, que nós, mesmo que nós não saibamos como, que nós possamos ver o resultado e colher o fruto das nossas palavras no nome de Jesus Cristo. Eu declaro sobre a tua vida, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é amado, você é abençoado, você é favorecido pelo Senhor. O favor de Deus está sobre a tua vida. Portas estão abertas diante do Senhor. Portas que o Senhor abriu para você, no nome de Jesus Cristo. Eu declaro que você vai viver os melhores dias da tua vida, porque as mãos do Senhor estão sobre a tua vida. Não é a ira de Deus que está sobre você, é a graça de Deus que está sobre você, é o amor de Deus que está sobre você. O Senhor tem cercado você com a bondade dele e você vai ver a bondade do Senhor todos os dias da tua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. Todos os dias da tua vida você verá a bondade do Senhor na tua vida no nome de Jesus. E você vai habitar todos os dias da tua vida na casa do Senhor, como diz a palavra. No nome de Jesus Cristo, você está debaixo da bênção de Deus. Você não está debaixo da ira, está debaixo da bênção de Deus. Lembre-se, o seu estado não altera a sua posição. Foi Jesus que fez você rei e sacerdote. Não foi você que se transformou em rei e sacerdote. Por isso eu declaro, há poder nas tuas palavras. No nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Você é abençoado, você é uma bênção.
em nome de Jesus. É isso que eu profetizo sobre a tua vida, no nome de Jesus. Aleluia. Quero pedir aos irmãos favor diário. Qual que é o favor diário? Compartilhe essa palavra com mais irmãos, para que mais pessoas sejam abençoadas. Compartilhe principalmente com aquelas pessoas que vivem amaldiçoando tudo, para ver se elas conseguem compreender que a palavra delas tem poder e elas precisam ser bênção de Deus na vida de outras pessoas, no nome de Jesus Cristo. Tira o print se você quiser, compartilha lá no seu store, me marca lá, eu vou recompartilhar o seu store. Muito bom estar em comunhão com os irmãos aqui nesses dias. Muito bom poder ministrar os irmãos nesses dias. Amanhã, às 22 horas, 17º dia do nosso propósito. E eu quero declarar uma nova palavra sobre a tua vida. Eu espero você aqui amanhã. Deus abençoe sua noite. Deus abençoe seu dia de amanhã. Fique em paz, em nome de Jesus.